Mas, Eduardo, os jornais daqui de Fortaleza, o Diário do Nordeste principalmente, durante esta campanha, fez um trabalho mostrando a situação da educação no estado do Ceará. E a situação da educação em quase todos os municípios do estado do Ceará é muito ruim. Se é verdade que há esse número de alunos matriculados, também é verdade que há 10 anos tem locais aqui no estado do Ceará que não se construiu uma sala de aula. Nesses 97% de alunos que estão matriculados, eles estão estudando em classes que caberiam apenas 30 alunos. E se discute então, em função disso, o rendimento desse ensino. Nós sabemos que a escola fundamental agora teve uma alavancagem muito grande em função da Lei de Diretrizes e Bases, que o governo federal está pagando hoje R$315 por cada estudante. Isso fez com que prefeituras e governos estaduais fossem atrás das crianças todas que estavam fora da sala de aula para colocar na sala de aula para aumentar o seu orçamento. Mas não se preocuparam com a qualidade. Os candidatos estão falando em qualidade para vocês? Olha, a questão da qualidade é uma questão fundamental, né? Não há dúvida disso. Agora, esse atual momento que vive a educação no estado do Ceará, realmente de uma necessidade, que você está colocando que há uma necessidade de construção de novas escolas, é um processo que é um quadro bastante temporário, porque o que há necessidade agora é de uma maior desenvolvimento do ensino médio. Por quê? Porque essas pessoas, né, pelo próprio crescimento, a própria taxa de natalidade existente, o próprio crescimento da população, ele coloca isso de maneira bastante clara, que vai haver rapidamente, em torno de 2 a 3 anos, já vaga nessas escolas. Né? Haverão vagas e haverá necessidade no ensino médio. Por quê? Porque as pessoas estão, o crescimento a taxa de natalidade não tem sido muito grande, não há um grande crescimento da população. Agora, as conquistas que a Secretaria de Educação as conquistas que ela obteve são grandes. Né? Houve um processo de descentralização da SEDUC, né? Esse próprio dinheiro hoje é repassado, né, para os municípios têm uma autonomia bem maior, né? Esse processo da eleição dos diretores da escola é impressionante, Edson, a mobilização que existe, né? Com todos os alunos, né, acima da 5ª série votando, os professores, os pais, né, os funcionários da escola. Então, o processo de melhoria da educação é um processo que precisa ser, primeiro, contínuo, ele não para nunca. Segundo, é um processo lento que só vem dar resultado bem mais adiante, né? É um processo de longo prazo. Então, tem muita coisa para ser feita? Tem. Agora, sem dúvida alguma, houve uma melhoria muito grande nessa área. Marcelo, qual é a sua posição em relação a isso? Bom, eu acredito que a educação é fundamental, como saúde, como a Kelly bem colocou, né? Mas eu acredito que tem muito para ser feito ainda, né? Os números do Estado hoje, não só da educação, como de outros setores da economia também, são números ainda feios, digamos assim, mas se comparado a tempos atrás, mostra um certo crescimento, pelo menos um crescimento embrionário em alguns setores. Mas eu acredito que a educação tem que ser trabalhada muito bem, nós temos algumas ações nessa área aí, como o Prêmio de Desempenho Escolar. Então, a educação tem que ser foco de qualquer plano de governo de todos os candidatos. Muito bem. Ô Sérgio, qual é a sua posição em relação a essa questão da educação? A educação, ela precisa, na verdade, além dos planos de governo, das medidas governamentais, da ação da sociedade. A sociedade, a classe média principalmente, que era a grande usuária da escola pública, abandonou a escola pública. Então, com isso, houve um descomprometimento, não há uma participação, não há uma gestão dos recursos que são destinados para a escola pública. Agora... Mas você acha que ela abandonou ou ela foi expurgada da escola pública? Edson, o processo eu vejo da seguinte maneira, uma opinião minha. A sociedade, no decorrer do sucateamento do ensino público, a classe média, que era a grande usuária, foi a primeira a recorrer para a escola particular. Com isso, ao invés de se procurar a melhoria da escola pública e procurar um trabalho de gestão, um trabalho de cobrança do governo de medidas efetivas, a escola foi sucateando, foi se deixando de lado, a classe média recorreu ao ensino particular,
No momento que o ensino particular começou a atingir patamares de custos elevadíssimos, onde não ficaram praticamente insuportáveis para a grande maioria da classe média, e até para a grande maioria da classe alta também, dependendo do número de filhos, na hora que se voltou para a escola pública, se encontrou uma escola pública totalmente abandonada. E aí se paga um preço muito alto. Porque nós, e isso a associação defende, né, aí é uma opinião da associação, nós sempre cobramos e alertamos a sociedade que é imprescindível a sua participação, que a postura de acomodação, a postura de se esperar que o governo faça, que o governo resolva, ela nem sempre dá resultado. Porque, antes de tudo, o governo é uma representação da sociedade. Isso também vale para a educação. E exatamente nesse ponto aí, qual seria a atuação da AGE no sentido de que se melhorasse a qualidade do nível de escola pública que nós temos no Ceará? Bom, uma ação concreta é exatamente o prêmio do destaque para o educador, né? Por quê? O educador, antes de prédio, antes de estrutura física, é a peça fundamental do ensino. Então, nesse projeto, a AGE ela procura incentivar o desenvolvimento do educador, o desenvolvimento do processo educacional das escolas, para que com isso passe para os alunos. Porque, Edson, olha, se colocou a questão do prédio, né? E como o Eduardo colocou, antes de tudo, o que se precisa para ensino é educador e pessoas para serem ensinadas. Se comprovou, depois de vários erros que o governo federal fez, que inclusive o ex-presidente Collor também cometeu, que educação não se faz com prédios gigantescos, com construções extremamente complexas. Educação se faz com um teto, um educador e aluno. Então, nesse caso, a associação ela tem cobrado isso, tem procurado participar dos debates, procurado conhecer o programa do governo do Estado no que se refere à educação e, com isso, sugerir, com isso também. Mas Sérgio, a educação também ela tem as suas exigências. Quer dizer, se é verdade que ela precisa de um prédio não suntuoso, ela precisa de um prédio adequado para isso. Ela não pode ter uma sala de aula com 100 alunos, porque senão esses alunos não terão o rendimento que deveriam ter numa sala de aula de 40 ou 50 alunos no máximo. Então, isso é que é uma função de fiscalização da sociedade, não é isso? Sim. Você quer dizer? Sim. Esse prêmio, qual é o objetivo dele? Se você me permite, o Sérgio se referiu ao educador, né, ele estava se referindo ao prêmio Educação para a Vida, né, que nós fazemos todo um trabalho de desenvolvimento do próprio professor, né, atrelado ao jornal que nós levamos diariamente à sala de aula, para desenvolver na criança, tá certo? O hábito da leitura diária, a informação que ele tem, chegando diariamente, desenvolvendo processos a partir da informação. Daí ele faz hemerotecas e tudo mais para poder enriquecer a fonte de pesquisa que vai ser útil para ele no seu desenvolvimento, né? Então esse é o projeto de Educação para a Vida. No caso do Prêmio de Desempenho Escolar, né, o nosso intuito é exatamente de valorização do ensino público, né? A educação tem um objetivo maior, né, de oferecer as mesmas oportunidades às pessoas, né? Então, com uma educação pública absolutamente distante da privada, ela não vai conseguir o seu maior objetivo de igualar as oportunidades. Então nós acreditamos na melhoria do ensino público, faremos de tudo para que o ensino público, no que depender da associação, e aí ela está cumprindo o seu braço cidadão, né, está cumprindo, né, fazendo com que as pessoas não esperem o governo acontecer e se ela pressionando. Então ela está dando um dinheiro, tá certo, oriundo de um evento único que a associação realizou, que são 20 mil reais, ela está pegando todo esse dinheiro e colocando no Prêmio de Desempenho Escolar, que vai escolher a melhor escola pública do estado do Ceará. Esse prêmio será entregue no dia 20 de novembro e houve a inscrição em todo o estado de 215 escolas, entre escolas municipais e escolas estaduais, né? Não que a gente tenha a ilusão de achar que isso aí a gente vai resolver alguma coisa, não. Mas nós estamos mostrando o comprometimento da entidade com a educação, né? Nós temos aí no nosso país uma população economicamente ativa, a nossa PEA, com 73 milhões de pessoas, e 73 milhões de pessoas com 3,8 anos de escolaridade média. Então, com escolaridade média desse nível e um ensino de uma qualidade ainda a desejar, porque nós sabemos que
em algo em torno de 50% apenas dos nossos professores têm o segundo grau completo. Então isso é um absurdo. Em 2005, quem não tiver pelo menos 10 anos de escolaridade média e boa, né, não vai conseguir emprego no mercado futuro. Daí, nós temos todas essas ações, né, que nós consideramos que não sejam ainda as ações mais, vamos dizer, suficientes, nós temos que fazer ainda mais, né, para cada vez mais desenvolver a área da educação pública. Kelly, quais são os critérios para se ganhar esse prêmio desempenho escolar? Eu vou pedir para o Eduardo dar uma explicada melhor, né, que ele está à frente do projeto. Os critérios para o prêmio, né, são basicamente 3 critérios. Né? Tem o critério pedagógico, né, do próprio ensino da escola, a qualidade do ensino, que esse é o maior e que tem um peso mais relevante. Né? Tem o processo da estrutura física da escola, né? Como essa escola, daí vem a importância que você falou do prédio, é importante sim. E o critério da participação da comunidade. Né, que os pais envolvidos no processo de decisão, né, ou seja, uma coisa que seja descentralizada, então isso também vai influenciar decisivamente, e são basicamente esses 3 pontos, né, que já houve essas inscrições, e agora nós estamos escolhendo as 42 escolas, 2 por cada CRED, para no dia 20 premiar a melhor de todas. O Questão Aberta de hoje está discutindo os debates que a AGE vem promovendo com os candidatos ao governo do estado do Ceará. Dentro de 1 minuto, nós voltaremos para o último bloco do programa. O Questão Aberta está discutindo com os representantes da Associação dos Jovens Empresários os debates que eles vêm promovendo com os candidatos ao governo do estado. Agora eu gostaria de saber o que os 2 candidatos que lá já estiveram, o governador Tasso Gereissati e o candidato José Ayrton Cirilo, do PT, disseram que vão fazer para melhorar a educação no Ceará. Kelly. Como a gente tinha já falado no início, a educação é prioridade. Desculpa, agora é saúde. Saúde. Desculpa, educação nós falávamos no último bloco. Também como prioridade, não é? Na verdade, durante o debate, né, houve a apresentação no sentido macro do plano de ação dos 2 candidatos, e nós aprofundamos, não é, o assunto no debate, né, do decorrer do debate com as perguntas que nos interessavam, não é, no sentido de fazer com que os associados tenham essa liberdade maior de perguntar e de crescer. Em relação à saúde, não foi relatado nada que, pelo menos ao meu ver, que se não me falha a memória, em relação a um planejamento estratégico realmente mais concreto. Não é? Obviamente foi colocado como prioridade, não é? Mas detalhes sobre esse projeto, não é? Eu realmente não se falaram, ficou desapercebido pela minha parte. Marcelo, o que lhe chamou a atenção na explanação desses 2 candidatos em relação a essa questão da saúde? Bom, como muito bem a Kelly colocou, isso não foi abordado profundamente, a questão da saúde, né? Pelo candidato do PSDB, o governador Tasso Gereissati, isso foi exposto de uma maneira de continuidade ao projeto que ele vem desenvolvendo nesse mandato. E o José Ayrton Cirilo, do PT, ele expôs isso, ele expôs alguma coisa que ele tem feito lá, que ele fez como prefeito, né? E lá no PT, pelo Icapuí, né? Verdade. Então, alguma coisa embrionária nesse sentido. Agora, não foi enveredado aprofundar esse assunto, não. Sérgio. O candidato do PT, além do destaque que ele deu ao seu governo, né, também de maneira bastante superficial, o que me marcou, no caso da explanação dele, foi quando ele disse que tanto para a saúde como para a educação, uma solução drástica que teria resultado seria obrigar os governantes, deputados e governador, a colocar os seus filhos em escolas públicas e a atender a sua família na rede de saúde pública. Ele colocou isso como uma ideia, não como um projeto de lei, mas como uma ideia que ele teria no governo dele, que com certeza resolveria os 2 problemas, porque aí eles sentiriam na pele as dificuldades que, na visão dele, existem, e com isso haveria solução para os 2 problemas.